Filhos, como já disse anteriormente, esses domingos da Páscoa vão nos apresentar alguns temas específicos, especialmente desde o segundo domingo, apresentam-nos os sinais que nosso Senhor escolheu para que ele seja encontrado, reconhecido, presente e agindo no mundo, através da igreja. Se no domingo passado o tema era a própria igreja, que num determinado dia da semana se reúne e o Senhor vem ao encontro dos seus, a partir dessa semana o tema é outro. Embora a passagem do Evangelho de hoje não pareça colocá-lo tanto em evidência, mas ao longo da semana, se vocês observarem a leitura do Evangelho, é um ecoar do mesmo tema que é provocado no domingo. Se vocês observarem ao longo desta semana, vocês verão a leitura do capítulo 6 do Evangelho de São João, quando depois da multiplicação dos pães, tem o famoso discurso do pão da vida. Nosso Senhor toma iniciativa e vem ao encontro dos seus. Pergunta logo sobre o alimento: tendes alguma coisa para comer? Veja bem. Depois, quando diz, lança a rede do lado direito e vão achar peixe, e acham peixe. Quando chegam, já encontram brasa, pão. De onde veio aquele pão? O Senhor providenciou aquele pão. E um peixe sobre a brasa. O fogo sempre foi símbolo do amor, por incrível que pareça, da paixão, quando a gente se entrega com todo o gás, digamos assim, a uma causa que vale a pena, ou por alguém, por querer o bem a alguém ou a um povo. O peixe, se vocês não sabem, aqui na matriz de Laranjeiras nós temos essas pinturas dos medalhões aqui em cima. E se eu não estou enganado, é bem aqui em cima de mim, do púlpito, que tem umas letras em grego. Bem aqui. E lá ali é uma palavra, é a palavra peixe em grego. Bem aqui. Ichthys. A palavra peixe em grego cria um acróstico. Vocês sabem o que é um acróstico, não sabe? Os mais velhos da minha fase, vamos dizer assim, estão fazendo assim. Os mais novos estão fazendo cara de estranheza. Acróstico é quando você pega o seu nome e com cada uma das letras diz alguma palavra ou forma alguma frase. Não é? Já imaginou Benedito que acróstico pode dar? Olha a cara dele ali, olha. É muita coisa para pensar, né? O nome Ana é mais fácil, só são 3 letras. O nome Ivo também é mais fácil, só estão 3 letras, e assim por diante. Em grego, o que está escrito aqui, ichthys, peixe. Jesus. Christos, Cristo. Theou, de Deus. Ios, Filho. Soter, Salvador. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Era um código na época das perseguições para que alguém pudesse ser recebido na comunidade, especialmente para celebrar, para participar da Santa Missa. A pessoa rapidamente, porque é fácil desenhar um peixe. Se você coloca 2 curvinhas, uma assim e outra assim, dá o bequinho e o rabinho. Não é assim? A pessoa rapidamente fazia isso e o outro da casa já reconhecia que era alguém da comunidade. Aí apagava rapidamente e podia entrar. Era um código. Havia brasa, havia amor. Ali estava Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. E ele havia trazido um pão.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Isso vai ser ecoado ao longo desta semana, porque este é o sinal que Cristo Jesus escolheu para ser encontrado, reconhecido, presente e agindo no meio do mundo. Lembre que se o sinal é Ele que escolhe, o povo dele acolhe. Ele escolhe. Nós, o povo, acolhe. Não é eu que escolho o que eu acho mais interessante. Não é tu que escolhes o que acha mais bonitinho, mais agradável ou mais emocionante. É Ele que escolhe. Tu acolhe. É difícil? Então, meus filhos, rapidamente sobre este assunto, porque a primeira parte do Evangelho nos trata disso. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, o amor de Deus encarnado, o pão vivo que desceu do céu, brasa, pão e peixe, vinde comer. E diz lá, Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. Ao pedir que se traga também dos outros peixes para se acrescentar ali àquela refeição, é como se dissesse assim: se a igreja, que era o sinal que a gente recordava no domingo passado, é a comunhão dos membros do corpo de Cristo, eles devem também estar unidos com o Senhor para salvar o mundo, para abrasar o amor do mundo e para dar vida ao mundo. O cristão, por sua vida, por sua fidelidade a nosso Senhor, todo santo dia, abrasa o amor do mundo, as brasas. Faz chegar a salvação a todo o mundo, o peixe. E, de novo, pode dar vida ao mundo, o pão. Então, os sinais estão correlacionados. A verdadeira igreja só existe onde está o verdadeiro pão da vida. Isso não é apenas uma figura de linguagem, até porque ao longo da semana ele vai nos recordar: minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, quem come minha carne, quem bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, e quem não se alimentar do meu corpo não terá parte comigo. Então, para haver verdadeira igreja, tem que haver verdadeiro sacramento. E para haver verdadeiro sacramento, tem que haver verdadeira sucessão apostólica, estarmos unidos. Mas a gente ainda vai tratar disso daqui a alguns dias mais à frente. Eu preferi fazer a leitura do Evangelho mais longa, porque só esta parte aqui já seria suficiente para o tema deste domingo. Tanto que no nosso lecionário existem duas possibilidades de proclamação do Evangelho de hoje. A versão mais breve, que termina aí com a refeição deles, dizendo: esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Ponto, acabaria aí. Porém, o contexto histórico que estamos vivendo exige que a gente passe adiante na leitura e apresente o diálogo de Jesus com Pedro. Tu me amas? Por que o contexto histórico exige que a gente também considere essas palavras? Nós estamos com a sé apostólica vacante. Sabe o que é isso? Estamos sem papa no momento. Pedro está ausente no momento. Estamos para receber como dom de Deus um novo Papa, um novo pastor, um novo sucessor de Pedro. É interessante que o próprio Evangelho de São João, em diversos momentos, vai nos recordar que quando as mulheres dizem que o túmulo estava vazio, correm para o túmulo Simão Pedro e João, o discípulo que Jesus amava e o discípulo que mais amava Jesus. Percebem?
O discípulo que Jesus amava corre mais. Chega primeiro, mas não entra. E o discípulo que mais amava Jesus precisa ser esperado para que entre e seja a primeira testemunha. Que somos amados por nosso Senhor, já o sabemos. Ele próprio já demonstrou isso. Porém, a plenitude dos dons da redenção só chega quando este amor que nos alcançou nos instiga a amá-lo também. Pedro havia traído Jesus, não foi somente Judas. A gente só fala da traição de Judas. Pedro traiu quando diz: eu não conheço esse homem. Por 3 vezes disse: não conheço, não conheço, não tem nada a ver com ele. Da mesma forma, por 3 vezes Jesus vai perguntar: tu me amas? Para apacentar o rebanho de Jesus é necessário ter um amor 3 vezes maior do que a gente teria por qualquer outra coisa. Um amor 3 vezes maior pelo próprio Senhor, cabeça da igreja, nosso divino fundador, nosso Redentor. Tu me amas? Sim, Senhor. Apacenta o meu rebanho. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes tudo. É como se ele dissesse assim: tu sabes que eu não sou perfeito, tu sabes que eu posso cair, tu sabes que eu posso trair, tu sabes que eu tenho um monte de coisa, de risco, que o Senhor corre caso me confie alguma coisa devido a essa resposta que eu te dou. Tu sabes que eu te amo, talvez não do jeito que eu gostaria de te amar, porque uma coisa é a gente querer a coisa de um jeito, e outra coisa é a gente realizar o que se quer. Quanta coisa eu quis para Laranjeiras e não pude realizar nenhum terço. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Só pode ser pastor do rebanho de nosso Senhor quem tem um amor triplicado por Jesus. Verdade. Alguns vão dizer: não, padre, tem que ter o amor pelo povo. Já ouviram esse discurso em algum lugar? Olha, eu acabei de fazer 25 anos de sacerdócio. E se tem uma coisa que eu pude observar, é que a maioria absoluta desses que fazem o discurso não tem que ter amor pelo povo. Não tem amor pelo povo. Tem amor por aquilo que o povo pode dar. Estão entendendo, não? Ou estou falando grego aqui? Só falei grego no começo. Peixe. Ichthys. Que bonitinho, né? Tá vendo? Laranjeiras também se aprende grego. Tem até Kyrie eleison e tudo mais. Não é latim não, é grego, viu? Para quem não sabe. Pois bem, cuidado. Os discursos populistas escondem um tirano, geralmente. O que é discurso populista? Porque o povo, porque meu salário... Eu já vi gente dizendo assim: meu salário é o povo. Aí foi mandado para o meio dos pobres, comprou um carro de quase 200 mil reais com dinheiro dos pobres para os pobres pagarem. Isso é ridículo. Não. O amor triplicado por Jesus. Porque embora do povo a gente receba também atenção, carinho e respeito, é também do meio do povo que a gente recebe desprezo, indiferença e ódio. Então, para se apacentar o rebanho, o povo de Deus, é necessário ter amor a Deus. Porque é por amor a Deus que a gente vai ensinar quando o povo não sabe do que precisa saber. É por amor de Deus que a gente vai corrigir aquilo que no povo precisa ser corrigido.
Devemos rezar para que nosso Senhor nos dê um Papa, não como nós merecemos, mas como nós precisamos. Porque eu tenho medo que se a gente dizer, Senhor, nos dê o Papa que nós merecemos, estamos lascados. Pronto, já tem gente com cara de susto ali. Por que é que quando eu uso essas expressões que todo mundo usa todo santo dia, tem gente que quer rasgar as vestes dentro da igreja? Ai, meus ouvidos imaculados, não é? Imaculado, uma ova infeliz. Tu diz coisa pior por aí? Repito, devemos pedir a Deus o Papa que a igreja precisa. Não pedir a Deus o Papa que nós merecemos, senão ai de nós. Continuamos ainda por esses dias a rezar pelo Papa Francisco. Não é para canonizar, tem muita gente já botando no céu, né? Hoje em dia com inteligência artificial, aí faz aquelas imagens de um portão se abrindo, Jesus fazendo assim, abraçando o Papa. Eu não gosto de canonizar ninguém na hora da morte. Só um Papa falando ex cátedra que tem autoridade para dizer que fulano ou beltrano está no céu. Isso depois de muito investigar sobre a vida, os escritos, as falas, o proceder da pessoa. É cedo para a gente já dizer certas canonizações. Quanto a quem morre, inclusive quanto ao Papa que morreu, o que nós devemos fazer? Obrigado, Senhor, por sua vida, pelo seu serviço. Temos que agradecer. Temos que agradecer. Segundo, fazer sufrágio. Fazer sufrágio. O que é fazer sufrágio? É eu oferecer pelo outro aquilo que o outro não pode mais oferecer por si mesmo. Isso é fazer sufrágio. É por isso que a igreja reza pelos defuntos. Porque a gente crê que Deus é amor e não quer que nenhum dos seus filhos se perca. A gente crê que Deus é eterno e para Ele não faz diferença entre ontem, hoje e amanhã. Para Deus tudo é eterno presente. O que para nós já passou, para Ele é presente. Eu recordo isso sempre no dia de finados ou quando celebro Ezequias. A gente não vem rezar pelos mortos para homenageá-los. A gente vem para sufragar. Quem é devoto da devoção de rezar pelas almas do purgatório deve saber que o ofício das almas começa assim, né? Abrilhei meus lábios em tristes assuntos para sufragar os fiéis defuntos. A maioria do povo de Laranjeira não reza mais não, ainda dizem que é uma cidade católica. Mas é assim que a gente começa a rezar pelos falecidos. Então, obrigado, Senhor, pela vida e pelo serviço que prestou o Papa Francisco, de verdade. Senhor, oferecemos a nossa prece, o nosso ato de piedade, a nossa união ao sacrifício de Jesus na cruz, para que o Senhor olhe para Ele com misericórdia. Porque todos nós somos limitados, somos falhos. Aquele que disser que não tem pecado, como é que diz a Escritura? Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Não é assim? Então, pedi também pelo Papa, para que Deus tenha dele misericórdia. Eu penso que com responsabilidades não tão grandes, a gente já corre o risco de pecar tantas vezes, de fazer o que não se deve tantas vezes. Imagine com o tamanho da responsabilidade de um Papa. Aí vocês vão entender porque é que ele constantemente pedia: rezem por mim, rezem por mim, rezem por mim. Precisamos sempre fazer isso. Mas agora é o momento também de dizer, com o joelho no chão: Senhor, olha para o teu povo com misericórdia. Olha entre aquele que mais o amar. Tal como Pedro: tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. O Senhor conhece o coração de cada um. Possa, com a graça do seu Espírito Santo, inspirar aqueles que haverão de escolher.
Tem muita gente que não se abre ao Espírito Santo fazendo apostas, né? Vai ser fulano, vai ser Beltrano, estão queimando não sei quem, estão queimando aquele outro. Os conservadores estão queimando os progressistas estão queimando os conservadores. Quem queima tudo é um fogo do inferno, meu filho. Ou, se a gente não quiser olhar de uma forma desastrosa, tudo deve passar por aquele fogo que é o amor de Deus. Estava brasa, pão e peixe. Ali o amor, a salvação e a vida estavam ali. Pedro, tu me amas? Nosso Senhor que conhece os corações, possa inspirar. De nossa parte é só rezar, implorando. Não é só rezar da boca para fora formalmente, implorando. Senhor, olha teu povo. Não despreze o teu povo no meio do mundo. Não entregue o teu povo a qualquer um que poderia fazê-lo perder. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes quem te ama. Vai lá, inspira, para que o povo não se perca, para que o povo de novo seja conduzido, sejamos um só rebanho, sob a guia de um só pastor. Tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. É essa a nossa prece, meus filhos, que eu gostaria, do fundo do meu coração, partilhar convosco ao longo desses dias, uma vez que na próxima quarta-feira, dia 7, terá início o conclave para eleger o novo Papa. Que nosso Senhor tenha misericórdia de todos nós. Não nos conceda o que merecemos, porque nunca merecemos ser amados. Nos conceda o que precisamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único